Então, esse é o MEST-V, Método Integrativo de Enriquecimento Semântico de Trajetórias. Vou mostrar como é que funciona. Essa aqui é a página inicial dele. Vê que tem uma pequena janela aqui para ensinar como é que funciona. Vai clicar em próximo. Ele vai mostrar como é que funciona. Aqui você vai poder selecionar as datas, os veículos, podem ser selecionados aqui. Aqui você pode selecionar os alertas que você quer plotar no mapa, ou até mesmo as obras. Aqui nessa parte. Agora tem também o mapa em si, né, que fica bem aqui no centro do dashboard, para poder ser bem fácil, para poder visualizar as trajetórias dos veículos. As trajetórias ficam listadas aqui, então toda trajetória tem essas informações, então você pode plotar o mapa, ou você pode plotar os alertas, né, alertas de Waze, pode plotar as obras que esse veículo passou, pode plotar as avaliações de pavimento ou pode plotar todas essas informações. Aqui ficam as parametrizações. Então, as parametrizações são buscas do método já salvas em banco, né, que já tem informações que o método já mostra para os seus usuários. É possível parametrizar, então, assim, se tiver algum tipo de informação que a equipe de fiscalização tem interesse ou a autogestão tenha, é possível fazer essa parametrização. O método já foi pensado nisso. Esse aqui, então, é o MEST-V. Aí eu vou mostrar como é que funciona. Um bom jeito de começar a trabalhar com ele aqui é, ou você seleciona uma data, tá vendo? Aqui tem todas as datas que tiveram trajetórias de veículos aqui, no caso, esses dados dessas trajetórias de veículos, eu peguei do GPS, né, dos carros alugados do DR, e aqui pode escolher os veículos por placa também, então fica bem fácil. Eu peguei os veículos aqui, mas as placas eu troquei para não deixar exposto, né, o veículo real. Mas onde eu gosto de começar aqui é selecionando uma dessas parametrizações. Ao clicar em alguma parametrização, o sistema carrega. Então aqui, a primeira é trajetórias por dia na malha do DR. Então foram 193 dias coletados, 8.290 trajetórias nesses dias. Então uma média de 42 trajetórias por dia. Tem aqui por dia de semana. Então, ver que sábado e domingo tem poucas, né? Obviamente, mas ainda assim tem. E aí, na tabela abaixo, dá para ver quantas trajetórias tiveram em cada dia da semana, né? Ao longo desses 193 dias. Vou mostrar a parametrização 2, que são trajetórias que passaram por obras de arte. Então, o que são obras de arte no contexto, né, rodoviário? São viadutos, pontes, então, são todas essas construções ao longo da rodovia que podem necessitar de uma fiscalização, por exemplo. Então, dessas trajetórias aqui, em 186 dias, 3.757 veículos passaram por obras de arte. Da mesma forma, a gente consegue visualizar os dias em que foram passados as trajetórias, né? Agora, para a parametrização 3, trajetórias em trecho com pavimento menor do que bom. Tem uma avaliação de pavimento, né, realizado pela equipe de engenharia do DR. Avaliação subjetiva. Então, tem o pavimento péssimo, o mal, o regular, o bom e o ótimo. Aqui já está configurado para pegar apenas o que é inferior a bom. Então, em 190 dias de trajetórias, passaram por algum trecho que tem essa avaliação pior do que bom, foram 5.300 trajetórias. E aqui tem a média diária. E aqui fala aqui, ó, então o dia da semana que passou, quantas trajetórias e passou aqui no trecho mal ou regular. Você vai observar aqui que não tem nenhuma no trecho péssimo, porque o trecho péssimo, ela é considerado apenas estradas que não estão asfaltadas. Como os veículos avaliados aqui foram viaturas do tipo sedã e hatch, eles não trafegam em rodovias desse tipo. Mas mesmo assim, eles trafegam rodovia com estado de configuração mal a regular. Bom, e o último aqui são trajetórias com alerta Hazard Road Closed. O que são aqui? É perigo e rodovia fechada. Esses dados vieram lá do Waze.
Então, a gente conseguiu coletar 140 dias de dados do Waze e em 2.250 trajetórias. Então, tem aqui os dias da semana que passaram, o tipo, né, e até a quantidade aqui. Perigo, 7.642 tipos de alerta do tipo perigo. Rodovia fechada foram 18. Tudo isso dá para configurar depois. Então, a gente pode começar com essa aqui do Waze. Vou para um dia que tem bastante trajetórias com alertas. Trajetórias foram carregadas e aí a gente consegue ver uma lista de diversas trajetórias aqui. Tem as placas, né, as informações, então eu vou falar um pouco sobre do que são essas informações. Por exemplo, essa trajetória aqui dessa placa, que é uma placa, né, foi anonimizada, ela consta essas seguintes informações: a data em que ela foi feita, ela foi coletado 20 pontos de GPS, né, do carro que é rastreado, da viatura rastreada do DR. Ela passou por um alerta, passou por uma obra de arte especial, por 11 avaliações subjetivas, e ela durou 35 minutos e percorreu 30 quilômetros. Quando a gente clica para que ela seja plotada no mapa, então o mapa já carrega as informações aqui automaticamente. Vamos ver aqui. Essa trajetória aqui, por exemplo, essa aqui é a trajetória em si, tá? Ponto aqui, com todas as informações, e a gente pode visualizar aspecto por aspecto. Então, esse aqui é a trajetória original, apenas os pontos de GPS, então assim, esses foram a trajetória que se iniciou aqui e aí foi enviando os seguintes pontos de GPS aqui para a gente. Dá para ver a velocidade, quando foi enviado, e aqui é uma interpolação. Então, enviou um ponto aqui e o próximo ponto aqui. Então, quer dizer que a viatura passou por esse trecho. Né? O próprio método já faz essa estimativa aqui. Então, mostra onde a trajetória começou e onde ela finalizou. Foi uma trajetória aqui próxima a Barbacena, entre Barbacena e Muriaé. E a gente pode começar a ver os outros aspectos. Então, alertas. Teve um alerta que ela passou aqui no dia. Então, esse alerta aqui foi perigo, carro parado no acostamento. Ela passou por esse tipo de alerta. Por obras. Passou por uma obra aqui. Qual obra de arte que ela passou? A gente consegue ver aqui no mapa também. Passou sobre a ponte sobre o rio Paraopeba, que é uma ponte no caso. Dá para ver que ela fica bem em cima do rio Paraopeba. E aí as avaliações de pavimento também, para ver se ela poderia verificar os trechos. Você vê que dá até informação. Passou por 40 trechos, sendo que são 15 urgentes. Essas informações vieram todas do SGV, que possui isso aqui, então a gente só interpolou os dados. Então, vamos supor, no caso esse aqui, ó, a pista é bom, mas a prioridade está como urgente. Foi retirado lá do sistema, né? Tem o nome do trecho e a gente consegue ver certinho aqui que está escrito. Então, tem um trecho aqui de prioridade urgente, a pista apesar de boa, mas tem prioridade urgente. Fala aqui, né, as características, né, categoria pavimento, prioridade urgente. Em obra aqui, então, contrato por quilômetro, essa obra já foi concluída, acostamento inexistente, e aqui fala intervenção, lama asfáltica. Então, essas informações são todas aqui mostradas, né, no mapa, no MeshV, e aí dá para navegar por todas essas trajetórias aqui, mapas, e dá para carregar vários tipos. Então, se a gente volta aqui, quero ver trechos com pavimentos menor que bom, ou trajetórias que passaram por obras de arte, a gente pode escolher aqui pelo dia, aqui, que teve bastante trajetória, terça-feira, vamos supor. Então, já carrega aqui, né, as trajetórias, passou por uma obra, vamos passar uma que pega bastante obra aqui, ó, essa aqui passa por bastante obras, a gente pode clicar aqui e carrega automaticamente. O sistema já mostra aqui as informações da trajetória e aí pode navegar pela trajetória. Então, assim, dentro do método, né, isso aqui é a parte pública, na parte de trás informa o veículo que passou e aí você consegue ter todas as informações das trajetórias, podendo até colocar esse banco de dados em um BI, se for o caso, para extrair mais informações ainda. E aqui é até a plotagem. Então, a gente consegue plotar diversas trajetórias aqui. Ó. Posso ir plotando no mapa, tá vendo? Ele já configura automaticamente e mostra as trajetórias. Então, aqui já tem duas plotadas juntas. Quero plotar mais. Consigo colocar também. Essa aqui foi uma trajetória de 24 quilômetros. Então, tem aqui. Todas elas ficam aqui.
e está categorizado por dia, mas baixo no sistema você pode categorizar do jeito que você preferir. Você pode escolher também por aqui, ó, por exemplo, veículos. Quero pegar trajetórias dessa placa aqui específica. Então ele vai carregar aqui apenas trajetórias desse veículo, que você pode plotar aqui também. E a ideia mesmo é para auxiliar na equipe de fiscalização, para alta gestão, para saber quais trechos estão sendo fiscalizados, quando foram fiscalizados, e passou por trechos que realmente precisam de atenção. Então, essa é a ideia desse método. Tem aqui, né? Isso aqui pode ser navega aqui, então a gente pode limpar aqui tudo e desligar as trajetórias, e esse botão aqui, então limpa o mapa, e aí eu posso vir e quero plotar apenas os alertas, então eu plotei os alertas do dia 15/4, então com todos os alertas plotados aqui. Posso também plotar as obras, para saber onde estão as obras, então aqui, vê que nós temos bastante obras de arte aqui, né? Vamos ver o total aqui, a gente tira o zoom, ó, bastante obras de artes, 1.511 obras de arte aqui que a gente consegue visualizar, espalhado por toda Minas Gerais, né? E dando zoom e verificar onde estão, quais obras são. Então, tem bastante informação que dá para ser acessível aqui. Então, aqui nós temos a parte do login. O usuário pode vir fazer o login para ver o sistema. Então, aqui tem algumas informações úteis. Tem 46 veículos cadastrados, tem 82.600 pontos de GPS, tem 3.400 trechos de rodovias, né, que é um shapefile que foi obtido lá do SGV, né, então tem 172 mil alertas do Waze cadastrados, 1.511 obras de arte, 1.683 avaliações de pavimento, gerou 8.293 trajetórias brutas, né, que são as trajetórias sem ainda o enriquecimento, né? O enriquecimento é onde a gente coloca os aspectos. Tem também a de trajetórias enriquecidas aqui, né? 8.293 trajetórias enriquecidas. Então, aqui no sistema, o administrador, quem usa, pode cadastrar novas trajetórias e iniciar aqui, né, o enriquecimento de trajetórias, né? Então, é bem amigável. E aqui tem o falo do tipo de alertas carregados também. Os dados que estão aqui, eles foram obtidos lá do SGV, a integração por enquanto está com arquivos, mas dá para plugar também no banco de dados, se for o caso, para recolher esses dados diariamente ou até mesmo em tempo real, se a gente consegue sim, até plugar a empresa que faz esse monitoramento das viaturas DR, a gente consegue plugar aqui diretamente. Então é um sistema bem completo, né? Tem os tipos de arquivos utilizados aqui, menus, então fica tudo registrado aqui. A gente pode até dar uma olhada, por exemplo, aqui nos pontos de GPS, então assim, pela placa, ver a placa, a data, latitude, longitude, velocidade. Então é com esse tipo de informação que a gente consegue construir as trajetórias para saber onde cada veículo passou, como passou e o que foi feito, a que hora. Temos também, por exemplo, os alertas do Waze aqui, consegue também verificar e ver no mapa onde que esse alerta ocorreu. As informações estão aqui e as parametrizações a gente fez por aquelas 4, mas o sistema pode ser personalizado, ele não é fechado, então, sim, depende do que realmente a alta gestão precisa ou a equipe de fiscalização precisa para obter essas informações. Então, eu gostaria de agradecer. Então, muito obrigado.